Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Tem sexta, tem clássica no seu WR Kits Channel. E o vídeo de hoje traz um projeto que muita gente já solicitou para nós, que é uma interface para circuitos que enviam sinais analógicos. Melhor dizendo, sensores. Isso mesmo, sensores analógicos que têm um sinal que varia, um circuito que tem uma interface entre eles e um processador, por exemplo, a níveis TTL, para identificar estes sinais. Então, uma forma bem interessante de ler sensores analógicos é criar uma janela de leitura para você ter faixas configuráveis de tensão que você vai trabalhar. É isso que eu pretendo demonstrar para você hoje, trazer diversas dicas para aplicação, inclusive com sensores já antigos, porém úteis ainda hoje em dia, como LDRs e fototransistores. Então já deixe like no vídeo, uma aula bem interessante, uma aplicação que não tem limites. Você pode utilizar em muitos projetos, mesmo quaisquer que utilizem sensores analógicos. Lembrando que o vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br. Aqui na descrição, primeiro link, faça hoje a cotação para o seu transformador toroidal ou indutor toroidal, que são muito mais eficientes que os convencionais. toroid.com.br. Lembre, me siga no Instagram, tem conteúdo bacana por lá. Like no vídeo e vamos para a clássica de hoje. Estão prontos? Let's get started! Sempre uma honra gravar a clássica de sexta, mais clássica videoaula de engenharia eletrônica desde fevereiro de 2014, sem falhar uma sexta sequer. Eu deixo a dica para vocês, galera, na descrição nós temos os nossos cursos Hotmart que estão com cupom de desconto das minhas férias. Olha que beleza, veja aí na descrição um super cupom de desconto em qualquer curso Hotmart WR Kits. Tem datasheets, tem Proteus, tem LT Spice básico e intermediário, montagem de laboratório, treinamento em osciloscópio, Arduino iniciante. Confira já na descrição, aplique o cupom e invista no seu conhecimento em 2020. Muitos alunos fazendo os nossos cursos e aprovando, aprendendo bastante. Hoje a prática é bem rápida, melhor dizendo a teoria. Já estou louco para ir para a prática, viram só? A teoria é rápida, é sucinta, pois você já está vendo o diagrama esquemático aqui. E eu acho mais interessante de entender o funcionamento do circuito na prática mesmo. Nós vamos fazer um comportamento dinâmico simulando um sensor analógico. Então olha só, basicamente eu tenho dois comparadores aqui. O propósito desse circuito específico é criar uma janela de atuação para sensores analógicos. Então ele faz a leitura inteligente de sensores analógicos, pois eu tenho essa janela de atuação. Por exemplo, um sensor de temperatura linear como o LM35, você pode fazer alguma adaptação com esse circuito aí, pegando o range de atuação dele, pois o circuito tem um range bem estreito, como veremos na parte prática. Temos dois comparadores de um LM393. Um único integrado com 8 pinos contém dois comparadores no seu encapsulamento, que eu vou alimentar entre 0 e 5 volts, e eu vou ter dois trimpotes de ajuste. Um para o limite superior de atuação e outro para o limite inferior. Aqui eu crio a minha janela de atuação. Por exemplo, coloco aqui em 3 volts superior e o inferior eu coloco em 2 volts. Eu tenho essa janela de 1 volt. Sempre que a tensão do sensor analógico estiver entre 2 e 3 volts, eu tenho uma resposta na saída. Qual resposta? Nesse caso aqui, nível lógico alto. Por quê? Imaginemos 3 volts aqui, na entrada não inversora do comparador, e 2,5 no sensor, que seria entre o 2 e 3, pois o inferior tem 2 volts. Então, inferior 2 volts, entrada inversora tem 2 volts. Superior 3 volts, entrada não inversora tem 3 volts. Sensor está entre os dois, está dentro da janela de atuação. Então, vamos supor 2,5 volts. 3 volts é maior que 2,5 volts, certo? Certo. Entrada não inversora maior que inversora, o comparador tem um nível lógico alto na saída. Bem simples assim. 2,5 volts, que está aqui entrando na não inversora do comparador de baixo, é maior que 2 volts na entrada inversora.
portanto não inversora maior que inversora, nível lógico alto. Nível lógico alto em ambas as saídas, eu tenho um nível high garantido pelo pull-up de 4.7K, que está para 5 volts, e reconhecido por este buffer Schmitt-Trigger dos 4093. Como eu estou ligando como inversores, neste ponto aqui eu inverto o sinal, então eu tenho um output low dentro da janela de atuação, e no segundo inversor eu vou ter o output high, só que bufferizado com o Schmitt-Trigger. Compreendeu? Caso esteja em 3.5 volts a tensão do sensor, 3.5 é maior que 3. Então eu tenho um nível lógico baixo na saída deste comparador que polariza o diodo, que garante um nível lógico baixo neste ponto aqui. Então a saída que normalmente seria low dentro da janela de atuação vira high, e aqui seria high dentro da janela de atuação vira low. Do mesmo modo, se fosse, por exemplo, 1.5 volts aqui, 1.5 menor que 2 volts, que seria o limite inferior hipotético que ajustamos. Temos o nível lógico baixo garantido por este comparador de baixo, vai polarizar este diodo, vai garantir então nível alto aqui e nível baixo aqui, pois eu estou de novo fora da janela de atuação, porém no limite inferior. Interessante, não concorda? Imaginemos, por exemplo, um LDR, e eu posso deixar o LDR em um estado normal em uma luz ambiente, cuja sua tensão de saída esteja dentro da janela de comparação. Com isso eu consigo detectar tanto o claro quanto o escuro, com um único LDR. É uma aplicação interessante, porém inversa para esse sensor. Fototransistor também eu posso utilizar outros sensores analógicos, como já citado o LM35, sensor linear de temperatura. Eu posso tentar linearizar uma curva de um NTC, por exemplo. Eu já demonstrei algumas dicas aqui em uma clássica de sexta passada para trabalhar com NTC, não a última, mas uma que já passou. Como dica, eu deixo a playlist completa aqui no canto superior direito, entre outras aplicações que você deve imaginar. Circuito completo é esse, explicado em detalhes para você. Eu posso ajustar os limites superior e inferior. Nesse range de 5 volts eu posso utilizar outras tensões aqui. Veja o datasheet do LM3913 e do 4093. Faça o teste aí. Só que detalhe, aí você precisa verificar se o circuito de interface não terá como um receptor final um microcontrolador, por exemplo. Se você for trabalhar com 12 volts, você precisa ter essa certeza. Então, deixo como dica aí. As portas lógicas que sobram eu deixo em GND, do 4093. Essa é uma prática aconselhável. E 2 capacitores de 100 nano para o desacoplamento dos integrados, como de costume. O circuito está para download na descrição. Lembre dos cursos com cupom de desconto. Confira tudo aqui. Vamos agora para a prática. Venha comigo! O circuito está aqui, como você pode ver é muito simples a montagem. Eu tenho aqui o ajuste de limite inferior, ajuste de limite superior de tensões em trimpots. Você pode até utilizar trimpots multivoltas, caso queira um ajuste ainda mais fino, um ajuste mais preciso. Para simbolizar o nosso sensor analógico, eu tenho mais este trimpote aqui de 100K, onde eu vou variar a tensão que é aplicada nas entradas dos comparadores. E depois nós vamos fazer um teste bem interessante, que é aplicando um sinal senoidal de um gerador de funções para simular um sensor analógico que vai variando sua tensão e ver a resposta do circuito. O osciloscópio está aqui, os 4 canais dele. Nós temos, portanto, o canal 1 no nosso limite inferior, canal 2 no limite superior, canal 3 na saída, aliás, na tensão do sensor, e o canal 4 em uma das saídas do 4093, que fornece os 2 níveis lógicos possíveis. Estou ligando na saída que vai a nível lógico alto, quando a tensão do sensor está dentro das janelas definidas por nós, da janela de tensão, dos 2 limites definidos por nós. Tá aí a nossa fonte de bancada. Vou utilizar o canal 2, vamos configurar o canal 2 para 5 volts,
e vamos limitar a corrente aí em 200 mA. Já é o suficiente. Eu libero a saída e observe o consumo aí inferior a 2 mA, 1 mA praticamente. Para esse tipo de teste, galera, é interessante configurarmos o osciloscópio da seguinte forma: deixar os 4 canais sobrepostos. Então olha só, eu vou deixar o canal 1 neste ponto aqui e vou ajustar para 1 volt por divisão. Vou colocar o canal 2 sobre ele também e ajustar para 1 volt por divisão. Canal 3 também em 1 volt por divisão. E finalmente o canal 4 também em 1 volt por divisão. Limite superior, que é a nossa linha azul, nós ajustamos neste trimpote aqui, ó. Então observe que eu movimento aqui o limite superior da minha janela de operação. Limite inferior, que é o canal 1, eu ajusto nesse trimpote aqui. Sensor está dentro da janela, canal 3, e a saída está respondendo conforme esperado. Canal 4 está em 5 volts, que é o nível lógico alto quando o meu sinal analógico do sensor está dentro das janelas de comparação. Perfeito. Agora, vamos supor que a tensão saia da janela de operação. Tivemos aí nível lógico baixo. Veja que passamos o limite superior. Entro de volta na janela. Nível lógico alto. Aqui na saída. Descendo. Estou abaixo do limite inferior. Temos o nível lógico baixo na saída também. E dentro da janela nós temos o nível lógico alto. É interessante observar que na transição superior nós temos um ruído ocorrendo aqui, ó. Quando nos aproximamos aqui, ó, temos esse ruído aparente aí no sinal, uma frequência bem alta, certo? Então isso nós podemos pensar em realizar a filtragem. Deixa eu colocar aqui trigger para o canal 4. Vamos ver a frequência deste sinal aí. – 1.4 MHz de frequência que tem a transição. Então nós temos aqui os sinais sobrepostos e ocorre uma transição muito rápida na nossa saída. Utilizando um capacitor aí da ordem de picofarads, isso deve ser resolvido ou atenuado. Então eu deixo como exercício para vocês. Mas em geral aí está funcionando a nossa janela de comparação, pois vamos observar um comportamento dinâmico do circuito depois. Tá aí, ó. Na parte inferior também ocorre um pouco de ruído durante a transição. E é muito interessante observarmos esse sistema, uma vez que podemos imaginar o seguinte: podemos manter o nosso sinal do sensor confinado entre duas janelas, por exemplo, a operação de um LDR, e aí podemos, com este circuito de interface, detectar tanto um aumento de luminosidade ambiente quanto uma diminuição de luminosidade ambiente com um único LDR. Então é uma das aplicações possíveis para este circuito de interface. Você pode utilizar então a detecção da saída da janela, não apenas a detecção de uma entrada na nossa janela de atuação. É legal que eu posso colocar aqui em limites mais apertados, digamos assim, ó. Agora eu coloquei 1 volt
de distância e o circuito opera da mesma forma. Ó. Dentro da janela nós temos o nível lógico alto. Um outro ponto que vale salientar para você é que eu estou utilizando o osciloscópio porque fica mais intuitivo de você visualizar isso na prática. Nada impede você de utilizar apenas multímetros para calibrar este circuito de interface. Você pode utilizar um único voltímetro e verificar o comportamento do circuito para validar a sua operação. Caso você não tenha ainda um osciloscópio para realizar esta montagem, tem esta opção bem simples. Vamos ver o que acontece agora com um sensor variável. Então, um sensor que está em uma operação dinâmica. Para simular isso é muito simples, um gerador de funções. Vamos colocar um sinal senoidal. Eu tenho que fazer ele variar de 0 a 5 volts. Então, amplitude 5 volts pico a pico, offset 2.5 volts. Então, eu tenho aí um sinal senoidal variando de 0 a 5 volts. Vamos colocar aí uma frequência de 250 Hz, por exemplo, para o teste, uma frequência comum para sensores. Vamos liberar a saída aí. Agora eu vou remover o trim pot aqui, estava emulando o nosso sensor. Vou colocar uma barrinha de pinos e vou aplicar o sinal do gerador. E nós temos esse comportamento interessantíssimo aí para observar. Vamos colocar aí o trigger para o canal 3, frequência de 250 Hz, aí está a operação. Então note que em uma operação dinâmica, aquela transição abrupta nas nossas janelas de operação não se manifestam aqui no funcionamento do circuito. Então seria só para operações em sensores bem mais lentos, como você deve imaginar. Aqui podemos observar claramente o funcionamento. Nós temos o canal 3 aí, em roxo ou lilás, a tensão de saída do nosso sensor hipotético. Canal 2 é o limite superior, canal 1 limite inferior, e em verde nós temos a saída do sistema, que seria aplicável a um microcontrolador, por exemplo, ou algum outro circuito lógico mais simples. Se eu variar as janelas de atuação aqui, ó, olha só o que acontece com a saída aqui bacana. Então eu aumento ou diminuo a faixa de operação. Obviamente isso acontece, ó. Olha aí. Então a faixa de atuação está aqui em nível lógico alto e vemos certinho aqui que na transição entre as janelas ocorre a mudança de saída. Então aqui nós entramos na janela, neste ponto aqui, minha saída foi para nível lógico alto até que o sinal do sensor saia da janela lá no limite superior. E aí podemos ver também que conseguimos ajustar um limite bem estreito de operação. Olha só que interessante agora. Existe uma variação de fase aqui neste ponto, um pouco de jitter também. No entanto, podemos ver que o sensor responde da forma esperada, ou melhor dizendo, o circuito de interface responde aí da forma esperada. Bem legal de analisar de forma dinâmica, né, galera? Então conseguimos entender claramente a atuação do circuito proposto. Finalizamos mais uma clássica de sexta, espero que tenha gostado desta aplicação, deixe seus comentários com feedback aí. Então mais um circuito útil para os seus projetos, é claro, sempre merece upgrades, você pode aplicar nas mais diversas situações. Também aproveite e comente aí dicas de utilização para este circuito de interface. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Não esqueça do like, é importante. Se o projeto te ajudou, deixe like agora mesmo no vídeo. Se inscreva no canal se é novo por aqui, temos amplo conteúdo entre cursos, séries, projetos e tutoriais. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Me siga lá no Instagram, me siga no Twitter, siga a nossa fanpage WR Kits no Facebook. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana.
Aquele abraço e até a próxima!